projeto surgiu a partir de um curso de empreendedorismo e inovação que eu lancei online durante a pandemia em 2021. E a Maria Aurilene, ela era uma das nossas alunas desse curso. Ao final do curso, a proposição dele era que os alunos propusessem uma solução de negócio para algum problema local de Pedro II. E a Maria Aurilene, ela já era artesã, e aí ela propôs, né, com finalização do curso, que fosse criada uma rede de artesãs em Pedro II. Logo em seguida, surgiu um edital do IFP de extensão com fomento, ou seja, com recursos para quem quisesse submeter projetos, né, para a extensão. E eu perguntei para a Maria Aurilene: você tem disponibilidade de colocar esse projeto em prática? Porque ela estava só no âmbito das ideias. E aí eu perguntei para ela: você quer executar esse projeto? E ela topou, e aí surgiu. Eu escrevi o projeto para a criação de uma rede de artesãs, e foi assim que surgiu, no final de 2021. Bom, primeiro ela foi a primeira, né, pessoa que articulou com as outras artesãs. E como que a gente fez? Ela chamou alguém, foi chamando alguém, outras artesãs, né? E a gente fez uma reunião presencial. Na época o campus estava em remoto, funcionamento remoto, por conta da pandemia. E a gente foi conversando, para começar uma integração primeiro entre elas, porque uma rede, a principal característica de uma rede é a conexão entre os membros. Então, se eles não tiverem conexão, se eles não tiverem relações próximas, não vai funcionar. Não criarem confianças, laços de amizade, não vai funcionar. Então, a primeira etapa foi que elas se conhecessem, porque muitas delas ainda não se conheciam, eram conhecidas. Depois a gente começou com as etapas de oficinas com os alunos participantes do projeto de extensão. Alunos deram aula para elas, né, formação para elas de formação do preço de venda. A gente chamou convidados para falar sobre marketing digital. A gente fez oficina de Canvas para criar o modelo de negócio da rede, apesar de que é uma rede que tem fins mais sociais do que lucrativos. A gente precisa criar um Canvas que é um modelo de negócio, não deixa de ser um tipo de negócio, né? E depois a gente teve oficinas de economia solidária, gestão social, para elas entenderem onde que a rede estaria atuando no âmbito mais amplo, né, da economia ou local ou cultural de Pedro II. E aí, logo em seguida, depois das oficinas, a gente adquiriu insumos de produção com o dinheiro do projeto, né, o dinheiro do edital. Elas começaram a produzir e a gente começou a divulgar a rede em vários eventos locais e também de Teresina. Elas foram participar até de entrevistas, acho que da Meio Norte na época, lá em Teresina, o programa da Vanusa Coelho. Participaram também de oficinas, feiras lá em Teresina, participaram de feiras aqui, e aos poucos elas foram começando a ser conhecidas em Pedro II. Então, todo evento que envolve artesanato hoje, elas são convidadas. Olha, o que elas mais relatam é que elas começaram a criar esse laço de amizade. A partir desse laço de amizade, criou-se laços de confiança entre elas. E eu já ouvi uma delas falando assim: olha, eu já pensei em desistir, mas só porque a gente é muito próximo, só por conta das amigas, da amizade que eu fiz aqui, eu não vou desistir. Então, isso é uma das capacidades principais dentro da economia solidária. A principal característica da economia solidária é exatamente isso. Essa relação entre as pessoas, né? A relação importa muito mais do que o negócio em si. Uma outra característica, uma outra capacidade que elas desenvolvem é a de negociação entre elas. Como é uma rede de artesãs, todas participam. Então, as decisões são democráticas, todas são ouvidas, de fato ouvidas, todas são levadas em consideração, todas participam ativamente das decisões da rede. E outras capacidades também é principalmente, né, a conexão do trabalho delas com a cultura local que
artesanato de Pedro II. Elas se auto-intitulam como a próxima geração, né, a atual geração do artesanato Pedro II. Os desafios durante esse projeto foram, a gente estava durante a pandemia, acho que foi o principal desafio. Outro desafio, algumas artesãs foram desistindo ao longo do projeto, porque perceberam, por questões pessoais, mas também porque perceberam que não ia dar conta de também se dedicar àquele projeto, porque são artesãs que já têm outras atribuições, né, ou familiares ou de outros trabalhos. E também o apoio, né? A gente não conseguiu apoio fácil. O principal apoio financeiro, inclusive, que elas tiveram foi desse projeto de extensão. Então, outras instituições da cidade ou fora da cidade, a gente não teve tanto apoio. E mas isso também, por um lado, é bom porque elas começaram a criar mecanismos para se sustentarem financeiramente, né? Então, o que funciona hoje? Cada uma contribui com R$10, R$15, eu não sei como é que está hoje, para o fundo da rede. Então, elas criam um fundo financeiro, né, de fomento à rede, para, no momento, por exemplo, do Festival de Inverno que tivemos agora, elas poderem pegar esse dinheiro do fundo e utilizar nesse projeto, né? Que no caso agora foi do festival, mas qualquer outros projetos elas usam esse fundo em benefício da rede. Ótima pergunta. Primeiro, porque eu vi oportunidade. E segundo, oportunidade por conta do curso, como eu falei, né? Eu falei assim, que tal a gente executar esse projeto? Que projeto incrível! Mas por que eu me interessei por isso? Né? Por que eu enxerguei essa oportunidade? Porque eu já vinha da economia solidária, eu já estava estudando a economia solidária, eu tinha acabado de voltar do mestrado, eu estava estudando a economia solidária aqui em Pedro II, eu estudei o Banco Opala de Pedro II, e muitos pegadores de empréstimos do Banco Opala eram artesãs, mulheres artesãs. Eu comecei a entender que o artesanato de Pedro II era muito feminino e era muito forte, e elas ficavam realmente, cada uma no seu lugar, apesar de que às vezes elas se organizavam para produzir juntas, mas cada uma ali meio que individualizadas. Quando a Maria Aurilene falou isso, que realmente existe isso, essa individualização das artesãs, e que a criação de uma rede resolveria o problema da falta de visibilidade dessas produções, dessas mulheres, e também a valorização desses produtos, encaixou uma coisa na outra. Então, eu já vinha desse histórico de economia solidária, de criação de redes, para desenvolvimento local, porque a economia solidária é um importantíssimo instrumento para o desenvolvimento local, né? Ou seja, utilizar as riquezas, as potencialidades ali do local daquelas pessoas que já vivem naquele território para melhoria da qualidade de vida delas, de aumento de renda, né? Oportunidade de renda e etc. Elas amaram. Na época, nessa nossa primeira reunião, quando a gente reuniu todas as convidadas para iniciar o projeto, elas falavam assim, eu queria muito, já faz muito tempo que eu queria um projeto assim. E aquilo já, para mim, já valeu, né, a execução daquele projeto. E uma situação bem emblemática que a gente teve nessa primeira reunião foi uma queridíssima artesã que começou com a gente, mas depois ela precisou sair. Ela era muito ativa, muito proativa, mas ela tinha uma questão de sociofobia, fobia social. E ela disse assim, professora, eu estou aqui porque eu acredito nesse projeto, porque eu sei a importância dele para Pedro II, mas eu estou aqui, vai contar nessa parte, mas ela falava assim, eu estou aqui passando por cima do meu medo de estar entre pessoas desconhecidas, porque a fobia social, a pessoa não consegue ter relações, né, encontrar, estar em lugares com pessoas desconhecidas. Mas eu estou aqui, ela falando, né, eu estou aqui porque eu
eu acredito nesse projeto. E aí a recepção delas, dessa específica das outras, foi assim, de muito entusiasmo. Acho que elas vão falar isso muito melhor do que eu, né? Mas elas vão responder essa pergunta muito melhor do que eu. Mas o que eu já percebi delas sobre o impacto na vida delas. Agora, atualmente, a rede não é a única fonte de renda delas, mas já ajuda muito. Um outro impacto que tem é, antes da criação da rede, elas não podiam imaginar participar do Festival de Inverno. Ter um stand no Festival de Inverno, que é caro. É caro alugar aquele stand, aquele espaço. É caro ornamentar, organizar aquele stand para receber os visitantes, né? E para Pedro II, é o que eu já falei, é como se fosse uma renovação da tradição do artesanato de Pedro II. Todas elas são moças, mulheres, jovens, e elas estão meio que renovando essa cultura que já existe há tantos anos de Pedro II, é tão famoso, né? Então, a principal contribuição para a cidade é a valorização, a permanência dessa cultura, permanência dessa tradição, a valorização dela, fortalecimento desse trabalho coletivo, fortalecimento do artesanato local e também visibilidade para as próximas gerações, né, que podem se espelhar nas meninas da Nós de Arte, porque muitas pessoas já pararam elas. Ah, vocês são da Nós de Arte, que bom, que legal, eu também quero aprender. Esse interesse de querer aprender para elas é muito importante, né? Já demonstra aí uma importância para o desenvolvimento local. Olha, eu não me envolvo praticamente nada, acho que eu só sou cliente delas hoje, porque elas estão super autônomas. E isso era o objetivo final do projeto, né? Que em algum momento eu saísse e elas ganhariam o mundo, né? Sozinhas, autônomas, claro. Sempre que elas precisam, eu estou aqui, a gente está sempre em contato. Eu estou sempre de olho no que elas estão precisando. A gente agora surgiu no IFP um novo edital de extensão com um novo recurso, então a gente está tentando também para essa nova fase da Rede Nós de Arte, né, depois de 4 anos, se Deus quiser vai dar certo para a gente ser aprovado nesse projeto, para ter mais recursos. Então, assim, no dia a dia, eu nem sou chamada para reunião, nem participo de decisão, a gente só se encontra, eu pergunto como é que tá, compro delas também, mas eu não tenho, né, então essa participação direta na rede hoje, mas sempre que eu posso eu tento orientá-las para a melhoria, né, da rede, que a gente pode contribuir enquanto instituição. Eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa, agradecer de nos convidar, né, para falar sobre esse projeto. É um projeto que eu me orgulho muito. Acho que é um projeto, um trabalho mais importante da minha carreira como professora aqui no IFP, e eu estou assim super feliz de poder conversar com vocês.